Hoje vamos discutir um pouco sobre o joelho rígido. O joelho rígido é uma das causas de limitação do arco de movimento do joelho, e isso tem várias causas. Nesse vídeo vocês vão um pouco descobrir as causas disso, se tem tratamento, se não tem, o que é que pode ser feito. Eu sou Igor Araújo e nós estamos em mais um papo com um especialista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Rafael Hertal. O Dr. Rafael Hertal ele é ortopedista e é especialista em cirurgia do joelho. Rafael, obrigado por estar aqui. É um Obrigado. prazer enorme você estar agregando para esse projeto novo. É, E aí, antes das pessoas, da gente discutir propriamente o tema, eu queria um pouco que você contasse a sua história para as pessoas te conhecerem. Por que que você escolheu ortopedia? Antes disso, por que escolheu também, assim, o que é que te levou à medicina, à ortopedia e depois parar em cirurgia do joelho? Como é que está a sua linha de atuação hoje? Conta pra gente um Tá. pouquinho. Bom, eu me formei em medicina na Universidade Federal Fluminense, isso foi em 2012. A minha escolha por fazer medicina, ela não teve nenhum motivo único, focado em uma escolha pela área, como outras pessoas têm. Eu escolhi muito porque meus pais são da área de saúde, eles são veterinários. Eu tenho muita alergia animal e aí eu acabei não fazendo veterinária e migrei para medicina. Esse foi o motivo inicial. E aí, depois que me formei, ao final da faculdade, eu sempre desci por área cirúrgica. Eu, durante as atividades acadêmicas, foquei muito na monitoria de anatomia, que era uma coisa que eu gostava, e alguns dos mentores lá da monitoria eram ortopedistas, e isso foi me atraindo para a área. E ao final da faculdade, eu decidi fazer ortopedia. Em 2012, prestei a prova, vim para o INTO em 2013, fiz a residência aqui e depois minha formação toda foi aqui, eu fui ficando aqui. Fiz cirurgia do joelho na sequência e tive a oportunidade depois de entrar para o grupo. Hoje sou parte do grupo de cirurgia do joelho daqui do hospital e também iniciei o mestrado aqui no hospital. Então, a escolha da área de atuação de joelho, ela foi baseada principalmente na experiência ao longo da residência. Uhum. Você aqui tem a oportunidade de ver várias subespecialidades e decidir qual dessas é mais interessante para a sua atuação. É uma dúvida grande, porque você se interessa por tudo, quase tudo, né? Mas depois de concluir essas etapas, optando pelo joelho, eu comecei a minha vida profissional focada nessa área. Então, hoje, eu atendo basicamente pacientes que têm doenças do joelho, aqui no hospital e fora do hospital, nas minhas atividades outras, né? Existe assim uma tendência hoje também, eu estou nessa situação que você falou, que a gente ser cada vez mais especializado e focar a nossa formação para isso. Então, assim, às vezes é muito difícil realmente você escolher uma coisa e se limitar àquilo, não só se limitar, mas trabalhar com aquilo o resto da vida. Eu tenho, para mim é um dos problemas também, e eu estou nessa do que escolher, né? Agora, entrando um pouquinho no tema, Rafael, é, eu atendi um paciente no ambulatório de joelho. Na verdade, eu vi esse paciente duas vezes, uma no do Cefix e outra no do joelho. Era um Uhum. paciente que ele tinha uns 45 anos e ele era um paciente que andava, tinha o seu arco de movimento preservado, mas com o tempo, depois de um acidente que ele teve, um acidente cortante na região anterior da perna, da coxa, ele ficou com dificuldade de dobrar e esticar esse joelho. O arco de movimento que ele fazia antes era de 0 a 120 graus, e aí ele ficou com 0 a 40 graus, com muita dificuldade para andar. Você via que a marcha dele era uma marcha que gastava muita energia. Ele tinha dificuldade de subir escada, dobrar o joelho, sentar, fazer as atividades básicas de necessidades. Então, assim, isso mudou muito a qualidade de vida dele. Acabou que, com a cirurgia que a gente fez, uma liberação, ele melhorou muito esse arco de movimento. Depois ele foi para a máquina, que aí eu vou pedir para você comentar um Uhum. pouco. E hoje ele não está 100% como ele era antes, 0 a 120, mas ele está funcionalmente bem. E você vê que ele anda melhor, ele sobe escada melhor, ele faz a higiene dele de uma forma assim também mais ergonômica. Eu queria que você contasse um pouquinho desse joelho rígido para a gente, as Tá. causas, o que pode levar. Bom, o joelho rígido, então, como você falou, é uma limitação da movimentação do joelho, né? O joelho, ele é uma articulação que, embora tenha diferentes planos de movimento, quando a gente fala sobre isso, a gente foca em dobrar e esticar, né? Então, quando a gente estica todo o joelho, a gente considera que o joelho está a 0 graus. Quando a gente dobra todo o joelho, a gente calcula qual a angulação máxima que ele faz. A maioria das pessoas tem normalmente um arco aí, o arco é
o início ao fim dessa angulação. De 0 até 135 graus, 140 graus, isso pode variar de pessoa para pessoa. E para atividades diárias, cada tipo de atividade precisa de um mínimo de arco de movimento. Então, para você andar, por exemplo, você não vai dobrar o seu joelho até o máximo, mas você vai dobrar ali pelo menos 60, 65 graus, e atividades que demandam mais disso vão precisar de mais angulação. Por exemplo, para você sentar, como eu estou aqui, levantar, você está com o joelho a mais de 90 graus, quase 95 graus. Para você subir escadas também você usa mais do que você usa para andar. Então, a limitação da movimentação, ela vai limitar diferentes atividades, dependendo do quanto a pessoa perdeu de arco de movimento. Então, esse paciente que você citou, como ele dobra só até 40 graus, que é muito pouquinho, ele vai ter limitação para muitas atividades, para as atividades inclusive de andar, de caminhada, e restabelecer ou tentar melhorar esse arco de movimento é fundamental para que a função dele melhore, né? E quando você pensa, então, no paciente que tem uma limitação no movimento, você tem que avaliar diferentes coisas. Primeiro, o que essa limitação representa? Isso é um problema pós-cirúrgico? Isso é um problema que o paciente ainda não conhece, que você tem que diagnosticar? Essa limitação está associada com alguma outra coisa, com dor, com alguma movimentação que repentinamente trava o joelho? Então, o primeiro passo é pesquisar qual é a origem dessa limitação. Segundo passo é você entender se essa limitação está relacionada a algum problema dentro do joelho, tá? Ou algum problema que causa uma aderência externamente ao joelho. Você tem problemas num paciente desse tipo que teve um acidente, um trauma, que podem afetar a dinâmica da movimentação dele, porque existe alguma aderência fora do joelho, e o joelho tem um espaço normal, não tem nenhuma sequela dentro da articulação, ou você pode ter um paciente que teve uma fratura dentro da articulação, e essa fratura dentro da articulação, que funciona como espécie, vamos comparar assim de uma maneira simples, como se fosse uma engrenagem, tem alguma alteração dessa engrenagem que impede a movimentação. Então você vai poder tratar os pacientes que têm alguma aderência e tem uma articulação boa, uma engrenagem assim, dizendo boa, liberando essa articulação. E você vai tratar o outro grupo de pacientes que tem algum problema da articulação, avaliando o que pode ser feito para melhorar essa articulação. Então, basicamente, é isso que você tem que ver. Por que o paciente, o que aquela rigidez representa, tá? E segundo, a representação daquela rigidez está relacionada a alguma coisa relacionada à formação do joelho, a dentro do joelho, tá? Ou a alguma coisa fora do joelho que causa aderência. Então, Entendi. Assim, a partir do momento que o paciente ele começa a ter uma dificuldade de esticar e dobrar esse joelho, você já recomenda ele a procurar um especialista ou sim, não? a procura ao especialista ela é necessária, como eu tinha citado antes, para você entender por que aquilo está acontecendo e, no segundo momento, avaliar se aquilo pode ser tratado, né? E, em algumas situações, até dependendo do período em que se desenvolveu essa rigidez, de quanto tempo ela existe, procurar uma avaliação médica, um especialista, pode ajudar a evitar que essa rigidez se torne irreversível sem a realização de procedimentos mais agressivos do que o que seria se fosse diagnosticada precocemente. Assim, a gente sempre bate aqui na tecla de, assim, de orientar o paciente, né? Se ele tem um problema, onde ele pode procurar essa ajuda. E aí, às vezes é um pouco difícil encontrar um cirurgião de joelho, até, assim, existem muitos, mas às vezes para o paciente chegar até ele é um pouco difícil. Mas assim, se ele está tendo um problema no joelho, eu também concordo com o senhor, que ele deve procurar um especialista até para não deixar este problema progredir e precisar de alguma coisa mais agressiva, às vezes se torna até irreversível, onde a gente pode tratar ali muitas causas, prevenir muitos problemas que podem acarretar num tratamento, às vezes, muito agressivo, como eu acabei de falar. E aí eu queria, assim, a partir do momento que o paciente chega com o joelho rígido para você, você disse que vai tentar identificar se o problema é realmente dentro do joelho, se o problema é fora do joelho por alguma aderência. E aí eu queria que o senhor explicasse, assim, se o problema for dentro ou fora do joelho, existe tratamento, existe uma ajuda que você pode dar para esse paciente? Como é que está o cenário hoje desse tipo de conduta? Né? Quando você pensa em tratar esse paciente, antes de você focar nessa situação que você acabou de mencionar, você vai ter que avaliar se o problema do paciente é não dobrar o joelho ou não esticar o joelho, tá? A gente sabe que as duas possibilidades envolvem tratamentos diferentes e o mais que a gente vê na prática, o mais comum e o que é um pouco mais simples para o tratamento é a dificuldade de dobrar o joelho, tá?
Então vamos focar primeiro nesse paciente, depois a gente fala sobre a dificuldade de esticar o joelho. Então quando é a dificuldade de dobrar o joelho e você vê que o paciente não tem nenhuma doença dentro da articulação, nenhuma artrose, nenhuma sequela de fratura, e aí você culpabiliza dessa aderência estruturas fora do joelho causando isso, é um paciente que você tem um perfil bom para indicar uma liberação cirúrgica do joelho para ganhar arco de movimento, tá? E para fazer isso, existem diferentes técnicas cirúrgicas em que basicamente você vai trabalhar a liberação das aderências das estruturas que impedem a movimentação. Você pode envolver dentro do joelho a formação de algumas aderências entre a patela, entre o quadríceps, que é o músculo que a gente tem da coxa, tá? E do quadríceps com o fêmur. Então, essas técnicas diversas de cirurgia, elas às vezes envolvem uma complexidade maior de liberações, às vezes mais de um corte relacionado ao joelho. Algumas técnicas cirúrgicas envolvem liberar a região próxima ao quadril, liberar desde o joelho até o quadril, liberar a lateral da coxa. E essas técnicas, cada uma tem uma característica, e a gente tem o prazer de ter no Instituto o desenvolvimento de uma técnica pelo grupo de fixador externo, que faz, através de um procedimento minimamente invasivo, tá? A liberação muito eficaz das estruturas do joelho, com a vantagem de perder pouca força de extensão, força de esticar o joelho, tá? Então é uma técnica que foi desenvolvida pelo grupo de fixador externo do hospital e que consiste em, através de um corte de aproximadamente ali 5 centímetros acima da patela, liberar todas essas aderências que eu mencionei, tá? Então você cirurgicamente libera a patela da profundidade dela relacionada ao joelho, nas laterais, libera o músculo do quadríceps, tá? Das aderências ao fêmur, e com isso você consegue, manipulando o joelho, ganhar um bom movimento. Então essa é uma técnica que a gente chama de técnica de quadríceps plastia, tá? Nesse caso, quadríceps plastia minimamente invasiva. É a técnica de preferência da gente no hospital para ganhar movimento desses pacientes que têm só uma aderência, sem problemas da articulação e que têm uma dificuldade para dobrar o joelho, tá? Então, isso seria a principal ferramenta que a gente tem para esses pacientes. Antes disso, é importante mencionar que alguns pacientes podem começar o desenvolvimento de uma rigidez, principalmente no cenário pós-operatório, operaram agora o joelho e estão em recuperação, em reabilitação, e a principal estratégia que a gente vai ter para esses pacientes não é indicar uma cirurgia, como eu acabei de mencionar, mas sim evitar que eles tenham essa aderência. O tratamento do paciente ele é multiprofissional e ele tem que envolver uma boa reabilitação, normalmente até a 8ª, a 12ª semana você ainda tem a possibilidade de ganhar arco de movimento nos pacientes que começam alguma rigidez. Nos pacientes que já desenvolveram mais tardiamente do que isso, aí realmente o tratamento ele, embora tenha algum papel, tem uma limitação para ganhar esse movimento. Por fim, o paciente que não estica o joelho, tá? O paciente que não estica o joelho é uma dificuldade um pouco mais, vamos dizer assim, mais difícil mesmo de tratar, tá? É mais fácil a gente ganhar flexão do joelho do que ganhar esticar o joelho por completo, porque isso envolve a aderência de algumas camadas do joelho que não ficam na região da frente, como que eu tinha falado anteriormente, mas sim na parte de trás do joelho. Então, atrás do joelho, passam estruturas nervosas, artérias, veias, em que a liberação não pode ser feita dessa forma como a que a gente faz na região da frente do joelho. Então, o paciente que tem uma limitação de esticar o joelho, assim como que a gente conversou sobre dobrar o joelho, você vai ter que diferenciar se a limitação é relacionada a algum problema da articulação ou uma simples aderência. Se for relacionada a um problema da articulação, você vai ter que tratar esse problema. Se for uma simples aderência, a liberação pode ser feita na região de trás do joelho, mas essa liberação é mais delicada pela existência das estruturas nobres nessa região. E para pacientes que têm uma severa limitação, que tem, às vezes, uma dificuldade tamanha para esticar, em que o joelho tem uma angulação ali de 40, 50 graus, você pode fazer uma técnica também mais complexa e utilizada pelo grupo de fixador externo do hospital, que você posiciona um aparelho externo à perna, que vai tentar afastar os dois ossos da articulação do joelho e progressivamente ir esticando com um controle externo, tá? Que através de uma chave o paciente manipula. Então isso seria uma outra cirurgia, ao invés de uma liberação cirúrgica, que a gente chama de cirurgia de artrodiastase, tá? Artrodiastase por quê?
Quando você está com o joelho dobrado, se você só esticar ele, um osso vai amassar o outro e impedir isso. Então, nesse procedimento, você afasta os dois ossos na primeira etapa e depois você estica o joelho. Então, seriam essas duas técnicas que a gente teria para liberar o joelho que não estica. A liberação posterior do joelho, tá? E a técnica de artrodiastase. Perguntar. Todos os pacientes, normalmente, você coloca numa máquina de dobrar e esticar o joelho, que a gente chama de CPM? No pós-operatório, após a liberação da articulação, seja para esticar ou para dobrar, o paciente tem que manter a movimentação. Perfeito. Se você simplesmente conseguiu na cirurgia a liberação e não manteve isso no pós-operatório, ele vai formar aderência depois. Então, no pós-operatório é necessário uma intensa fisioterapia e a gente tem a possibilidade de posicionar o paciente numa máquina que a gente chama de CPM. CPM é uma sigla em inglês para movimentação passiva contínua, tá? E essa máquina, então, você regula nela qual é a angulação desejada e ela fica trabalhando com o paciente enquanto ele não faria a fisioterapia. Então, ele está dormindo, ele está descansando, a máquina vai dobrando, esticando o joelho. Isso ajuda no ganho dessa liberação que você conseguiu. Então, é uma ferramenta importante que a gente tem no pós-operatório para manutenção do arco de movimento. Muitas das vezes o paciente permanece, às vezes, internado por algum período até que a gente supervisione essa reabilitação e, em casa, o paciente segue com a fisioterapia convencional. Tá? Em alguns centros, alguns pacientes têm a oportunidade de ter a máquina em casa para continuar essa reabilitação, mas a gente vê que talvez seja mais importante isso nas primeiras dias após a cirurgia do que nos dias subsequentes. E isso não acaba retirando a necessidade da fisioterapia convencional, não substitui, tá? Então é mais importante, você me perguntar, o que é mais importante? Ter a máquina ou ter uma boa reabilitação? Com certeza ter uma boa reabilitação é fundamental, tá? Mas a máquina pode ajudar nessas fases em que o paciente não consegue fazer a reabilitação porque não há disponibilidade de uma pessoa, ou porque o paciente está dormindo, algo do tipo. Rafael, assim, é um prazer ter você aqui, você engrandece muito o nosso projeto, muita informação de qualidade e de propriedade. Eu queria que você deixasse uma última mensagem para os nossos pacientes sobre o joelho rígido, né? Sobre o joelho rígido, acho que o que fica de mensagem, apesar de a gente ter focado muita conversa para o tratamento, é mais a prevenção, tá? Então, para os pacientes que estão em pós-operatório, realizar o ganho de movimento conforme a orientação do médico que te acompanha é essencial para que você atinja um bom resultado, tá? Nem sempre o arco de movimento ele é liberado desde o início da cirurgia, mas é possível que você converse com o seu médico quando será feito isso e, ao ser liberado, execute a movimentação para que não exista uma consequência futura. Para os pacientes que já apresentam uma sequela de alguma alteração no joelho, seja traumática ou seja pós-cirúrgica, deixa a mensagem que existe a possibilidade de melhorar essa movimentação mediante avaliação com especialistas capacitados a indicar uma dessas técnicas cirúrgicas. Após a liberação, é possível que não se adquira o movimento por completo do joelho, como ele era antes da lesão, ou como o joelho não lesionado apresenta, mas melhorias da movimentação do joelho podem aprimorar a qualidade de vida, principalmente nos pacientes que têm grande limitação, como que você citou, em que atividades diárias são impedidas. Obrigado, Rafael.